Um único incêndio já conseguiu queimar pelo menos mais de 67 mil hectares de terras indígenas no Pará. Esse é um outro cenário que a gente vai analisar. De acordo com as informações do programa Servir Amazônia, e que vai monitorando a região com satélites, o fogo começou no dia 8 de agosto e persiste até agora. E o bioma não é o único impactado. De acordo com os dados que foram divulgados pelo Instituto de Pesquisa da Amazônia, as savanas do Cerrado apresentaram também um aumento que chega a 221% na área queimada só no mês de agosto, se comparado com o mesmo período do ano passado. São cerca de 1.239.000 hectares atingidos. Essa área representa 2 vezes o tamanho do Distrito Federal. Para entender os impactos nesse momento e os números que temos até agora e como é possível entender um cenário de catástrofe como esse, eu vou conversar com o André Guimarães. Ele é diretor executivo do Instituto de Pesquisa da Amazônia. André, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Que pena que numa situação tão delicada e tão triste como essa. Verdade, Rafael. É um prazer conversar com você, com sua audiência. E uma pena realmente que o assunto seja um assunto dramático, né? Outras vezes eu gostaria de voltar aqui para a gente falar de coisas mais legais. Sem dúvida. André, eu queria começar a esmiuçar com você os números que foram divulgados pelo IPAM. Eu estava acompanhando que, pelo menos quando nós olhamos para agosto desse ano para agosto do ano passado, há um aumento nessa área queimada de 132%. É algo assustador, é uma porcentagem altíssima. Quando verificamos isso e esse levantamento que vocês trazem, eu queria entender o que leva a um aumento tão significativo, sendo que eu abri aqui, estava falando agora, que em outros anos as queimadas elas aparecem. Nesse ano de 2024, nós temos um combustível que torna essa situação ainda mais delicada. O clima coloca o Brasil, nesse momento, num cenário que é ainda pior do que esse que já vimos em outros anos? Boa pergunta, Rafael. Vamos por partes aqui. Em primeiro lugar, o fogo, em geral, no Cerrado, e em 100% dos casos da Amazônia, esses biomas, né, principalmente a Amazônia não queima, ela é queimada. Então, nós temos aí a ação humana, inevitavelmente a ação humana está por trás desses incêndios, seja por questões criminosas, enfim, o próprio governo brasileiro tem indicado, né, o Ministério do Meio Ambiente e o mesmo presidente tem indicado aí ações criminosas que estão levando a esses incêndios florestais. Tem a situação de fazendeiros e alguns agricultores que ainda usam o fogo para reformar a pastagem, esse fogo acaba escapando e entrando na floresta. Então, inexoravelmente, tem a mão humana nesse processo. Agora, o que nós estamos vendo aí nos últimos 2 anos, tanto 2023 quanto 2024, é um incremento substancial, como você citou aí, quer dizer, o fogo está dobrando de intensidade e de número e de área de um ano para o outro, entre 2023 e 2024. Então, isso é explicado, sim, pela ação humana, mas a base dessa expansão tão grande do fogo é mudança climática. Nós estamos diante de uma situação, e isso vale para o Brasil inteiro e para muitas outras partes do mundo, nós estamos vivendo uma situação de aumento de temperatura. O aumento de temperatura leva a uma menor umidade do ar, menor umidade cria mais combustível, palhada, galho seco, e isso aí, com a ação humana de acender, de dar ignição nesse processo, resulta no que nós estamos vendo, ou seja, toda a sociedade brasileira praticamente está hoje respirando, uma grande parte da sociedade está respirando fumaça. Eu estou falando aqui de Brasília, nós passamos aí algumas semanas respirando fumaça. Eu tive que fechar o escritório do IPAM na segunda e terça-feira dessa semana, porque estava o ar irrespirável na região em que a gente aqui está no escritório, ou seja, a sociedade está pagando um preço altíssimo pela mudança climática que toda a humanidade tem causado, mas também por alguns irresponsáveis que insistem em colocar fogo, por quais razões que sejam, seja maldade, seja crime, ou seja alguma ação de manejo da sua propriedade. Isso precisa ser interrompido imediatamente. Nós temos que acabar com o fogo no Brasil, porque os anos seguintes não indicam melhora dessa situação climática. Pelo contrário, nós devemos ter anos mais secos, anos mais quentes adiante, e isso significa mais risco de fogo. Nós temos que tomar uma decisão imediata na nossa sociedade de acabar com o fogo. A ação do governo é importante, sim, mas a ação de cada um de nós, cuidando, avisando, reportando e principalmente evitando a ignição, evitando aquela guimba de cigarro, aquele palito de fósforo ou aquela fogueira no lixo que depois vai virar um incêndio florestal. Nós temos que acabar com o fogo em definitivo no nosso país.
André, eu queria pegar esse ponto e olhar para a estrutura. Eu estava acompanhando essa semana a ministra Marina Silva falando sobre as frentes de combate nesse momento. Como você falou, há o incêndio causado pelo desmatamento, é um fator importante, a agricultura, a limpeza também dessa pastagem. Inclusive, a agricultura e essa parte da limpeza, a nota técnica do IPAM acaba falando de um aumento de mais de 30% com o último levantamento. Quando nós olhamos para essas frentes, parte de que tudo que nós estamos acompanhando nesse momento, esses altos números, vem de uma falta de campanha e de orientar essas pessoas a como executar isso de uma maneira que não coloque o país justamente onde nós estamos agora? Também, Rafael, mas não somente. Ou seja, a gente precisa de sim criar uma nova educação para lidar com o fogo, tá? O fogo no cerrado, vamos separar cerrado de Amazônia. O cerrado é um bioma, é uma vegetação que ela tem resistência ao fogo. As cascas das árvores são mais fortes, são mais poderosas. Essa vegetação ela aguenta, ela é uma vegetação que se desenvolveu historicamente. Aqui eu falo de milhões de anos convivendo com fogo. É uma região mais seca, a gente tem vários meses de seca. E nesse período de seca há fogos, há incêndios ocasionais que surgem de forma natural, né, com, enfim, pequenas fagulhas naturais ou raios. Então, o bioma cerrado ele é um bioma que resiste ao fogo. Tá? Já o bioma Amazônia, a casca das árvores é mais fina, a vegetação é mais frágil, ela não consegue resistir ao bioma, ao fogo, não por outra razão. A Amazônia não queima, como eu falei, ela é queimada. O cerrado, ocasionalmente, pode ter incêndios e queimadas naturais que acontecem nesse bioma. Então, é importante primeiro fazer uma diferenciação entre o cerrado e a Amazônia. Nós temos, na realidade, uma legislação no Brasil, que foi aprovada recentemente pelo Congresso, que permite o manejo do fogo, utilizar o fogo de forma controlada. Então, nós temos uma regulamentação. O que precisamos por um lado, treinar as pessoas, capacitar as pessoas para o uso do fogo quando for estritamente necessário, imperativamente, enfim, impossível de ter outra alternativa. Então, temos que capacitar as pessoas, temos que monitorar esses processos, temos que ter controle e fiscalização para evitar o mau uso dessa técnica, né, de manejo que é o fogo. Então, é importante que o sistema esteja montado para acompanhar isso. Agora, é importante também dizer que nós estamos vivendo uma situação inédita. A quantidade de incêndios florestais que nós tivemos no Brasil, pelas diversas razões que a gente já conversou, é uma situação inédita. Então, o poder público tem que se preparar para o agravamento dessa situação nos próximos anos. Se preparar significa ensinar as pessoas, treinar, capacitar as pessoas, alertar as pessoas sobre incêndio. A gente precisa de criar uma inteligência do fogo para tentar antecipar, e nós temos capacidade técnica no Brasil, nas universidades, nos centros de pesquisa, no INPE, para fazer previsões, no CEMADEM, para fazer previsões de regiões que vão estar mais secas e mais propícias ao fogo. Então, a prevenção do fogo e o alerta antecipado é importante, assim como a capacitação da sociedade. Também é importante instrumentalizar os órgãos de controle de fogo, os bombeiros, os brigadistas, o sistema prévio-fogo do IBAMA. Todos esses sistemas eles têm que ser aprimorados e adequados a uma nova condição climática que está acelerando a questão do fogo. Então, a sociedade, o governo, as estruturas públicas que combatem o fogo têm que ser trabalhadas e preparadas para enfrentar essa realidade nova com a qual nós estamos vivendo, que é seca, quente e, consequentemente, mais propício ao fogo. André, essa diferenciação que você faz é super importante em Cerrado e também a região da Amazônia. Eu queria voltar para a região da Amazônia, porque como você falou muito bem, essa região do nosso país, ela não consegue ter um suporte tão grande como o Cerrado para aguentar esse fogo. E acompanhei nesses últimos dias essa queda sendo relatada através do IPAM e também de outros portais e institutos, dizendo que essa queda da umidade ela é muito significativa, porque ela afeta então na chegada dessas chuvas e que, obviamente, essa ausência vai causar ainda mais dificuldade para combater os incêndios que aparecem ali. Nesse momento, nós também temos um recorde nessa queda de umidade. É o momento mais crítico para essa região? Exatamente, é um momento altamente crítico para o Cerrado e para a Amazônia. E no caso da Amazônia, nós temos ainda um agravante, Rafael, porque nós estamos saindo de uma sequência de 2 anos de seca. Isso nunca aconteceu na Amazônia, é um fato inédito. Tivemos seca o ano passado, né?
a nossa audiência aqui deve se lembrar do Rio Negro, que ficou seco, as pessoas não conseguiam pegar barcos, o transporte foi afetado, as escolas, a educação, a saúde, tudo foi afetado no ano passado por conta da baixa, principalmente do Rio Negro e parte do Rio Solimões. Neste ano, nós estamos enfrentando a mesma coisa. Aí, em outros rios, em outras regiões, mais na margem esquerda do Amazonas, o Rio Madeira e também o Rio Solimões, estão secos, com os leitos dos rios afetados. O Rio Tapajós também está seco. Então, a gente está enfrentando uma situação de secas em sequência. Essa seca em sequência, ela acaba reduzindo o nível do lençol freático, a capacidade de bombeamento de água das árvores. É importante lembrar que a Amazônia, a floresta amazônica é uma produtora de chuva, né? A floresta, as árvores bombeiam água para a atmosfera. Uma árvore madura, grande na Amazônia, chega a bombear 1.000 litros de água por dia para a atmosfera. Essa água que é bombeada das raízes das árvores, ela acaba virando nuvens que faz a chuva acontecer. E esse bombeamento está prejudicado pela baixa do lençol freático, que é causado pelas secas sucessivas. Então, a situação na Amazônia ela é altamente delicada, requer uma atenção especial das autoridades, mas também da sociedade brasileira e local, e a gente tem que fazer muita ciência. Eu falo aqui de um lugar de fala da ciência brasileira, que é o Instituto de Pesquisa. Nós temos sim que fazer mais ciência para entender melhor esses fenômenos, antecipar os problemas mais graves e poder trabalhar com a nossa sociedade, com os nossos governos, para evitar os malefícios maiores que a perda de vegetação e a degradação da floresta pode trazer para o nosso país. Nós estamos falando de um país que é altamente dependente de chuva. A gente tem uma energia que é hidráulica em grande dimensão, energia elétrica, nós temos o abastecimento de águas para cidades, nós temos a nossa agricultura, que é um dos carros-chefes da nossa economia e que 90% dela não é irrigada, ou seja, o Brasil é um país altamente dependente dos ciclos naturais de chuva, que são, em grande dimensão, administrados e gerenciados, digamos assim, no nosso país e no Cone Sul da América do Sul pela floresta amazônica. Então, essa seca, de fato, esse processo deletério que acaba culminando com degradação da floresta, é muito prejudicial ao nosso país como um todo. André, eu queria agradecer muito pelo tempo, a disponibilidade, por encontrar um tempo na agenda, vir aqui conversar conosco e explicar para a nossa audiência quais são os fatores que temos nesse momento, nessas questões que conseguimos abordar aqui. Muito obrigado por falar conosco. Prazer em falar com você, Rafael. Um abraço a todos. Até mais, boa noite.